Saúde, amados irmãos, na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Mais um início de semana que estamos aqui para refletirmos na palavra de Deus. A palavra de Deus é um alimento importantíssimo para a nossa vida. Nós precisamos estar verdadeiramente sempre olhando, estudando, meditando na palavra, para que possamos viver uma vida de qualidade, para que possamos usufruir do melhor que Deus tem para cada um de nós. A Bíblia é uma bússola que mostra o caminho correto. É como se fosse um Waze, que vai te mostrar o caminho mais curto, mais certo, para você chegar naquele dia, na presença do Senhor, e ouvir de Deus: "Seja bem-vindo, meu servo, minha serva, entrai e desfrutai comigo do meu reino." Amados, é coisa maravilhosa nós termos um Deus que deixou as suas marcas através do Evangelho para que nós possamos seguir caminhando com segurança neste mundo com tanta ilusão e perigo. Nós saímos de casa e temos que encomendar as nossas almas, dizer: "Senhor, cuida do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, cuida de mim, Senhor." E se for em um veículo, também descuida daqueles que estão ao meu redor, porque o mundo é mau. As pessoas que estão transitando do nosso lado, né, à frente, atrás, você não sabe os dramas espirituais às quais eles estão passando. As forças espirituais, muitas vezes negativas, as quais está impulsionando aquela pessoa a tomar uma atitude em que você, estando perto dela, pode sobrar, né, centelhas para você. Mas você orando e pedindo: "Senhor, me guarda todas as pessoas que estiverem ao meu lado, para que eu vá e volte glorificando o seu nome", é muito importante. Amados, quero falar com vocês uma porção de Jeremias, capítulo 17, do versículo 5 ao 10. É bastante interessante que a gente pinça alguma coisa da palavra e traz uma reflexão sobre ela, mas que vocês possam ler o capítulo todo. Quem sabe o livro de Jeremias é bastante interessante. Bom, amados, como sempre, deixo para pedir no final, mas vou pedir agora. Se você ainda não foi inscrito no meu canal, se inscreva. É gratuito e você vai ajudar a obra de Deus circular pelo mundo. Faço parte de tantos maravilhosos grupos e gostaria que contar com a inscrição de cada um de vocês, também dos que particulares, não é? Também, porque realmente a palavra de Deus, ela é eficaz e ela traz, não é, uma direção para aqueles que a ouvem e também a seguem, né? Muita gente ouve e não escuta, ou escuta e não ouve, não é? Na questão de assimilar para si, mas a oportunidade é dada. Deus é um Deus de oportunidade e usa os seus arautos para que possa levar a todos aqueles que queiram ouvir e praticar a condição para que isso seja feito. Então vamos para Jeremias 17. Não deixe de se inscrever e nem deixe também de dar o seu like. Participe. Deus se agrada daqueles que são generosos. Bom, então vamos aqui na palavra de Deus, aleluias. Minha Bíblia já está um pouquinho surrada, mas graças a Deus é uma Bíblia lida e estudada. A Bíblia, amados, é um livro que contém sabedoria divina, viu? Você não deve ter uma Bíblia simplesmente aberta num determinado salmo, como muitas vezes vemos na casa de algumas pessoas, está lá aberto no Salmo 23, "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", no Salmo 91, "Mil cairá à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido". Sim, é verdade, se a palavra fala, mas você está pondo em prática? Você está observando os princípios ou simplesmente está tendo a Bíblia como um objeto de decoração? Olha,
nós devemos saber que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mas ela tem que ser exercida. Deus se move com os que se movem. Então se mova em direção da palavra e a palavra se cumprirá na sua vida. Em Jeremias 17 diz assim, a partir do capítulo 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse é um alerta, não é mesmo? Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará em lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito, olha aqui, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém? Amados, só nessa pequena porção de 5 versículos há uma advertência de Deus tremenda para a sua vida. Então ele começa advertindo. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Então, amados, muitas vezes até a pessoa é cristã, independente da sua denominação, e ela, no lugar de ter a prática, de buscar o Senhor, ler a palavra, estudar a palavra, não é? Ela fica numa dependência muito grande de terceiros, esquecendo-se que este terceiro, até mesmo sendo um cristão, é passivo de erro, é passivo de cansaço, é passivo de não ter todos os dias tão bons assim, não é mesmo? Mas quando você recorre ao Senhor, no Senhor não há variação de humor, de circunstância, de incerteza, porque o Senhor é tudo para todos. E que Ele seja tudo para você. É verdade que em tempos de dificuldades, como participo de muitos grupos, e lá está elencado vários pedidos de oração pela própria vida da pessoa, pelos seus familiares, pelos seus entes queridos, não é? Pelas suas circunstâncias, e nós, diligentemente, oramos por esses pedidos. Mas saiba, amados, que a despeito de que você possa contar com um grupo, com pessoas, com a sua igreja, que pode orar por você, a obrigação da sua vida é intransferível e a obrigação é sua, de orar por si mesmo, de crescer, de querer estar dentro do centro da vontade de Deus. Amém? Não fique confiando no braço de homens, porque só Deus conhece o coração de cada um de nós e entende a fase a qual cada um de nós estamos passando. Por mais disponibilidade que tenhamos, tendo consciência da nossa obrigação perante Deus que nos salvou, libertou, que nos concede a vida a cada dia, de orarmos, intercedermos pelos nossos irmãos, mas somos falhos, somos pequenos. Mas você, buscando Deus, que não há falha, que não há variação, você será muito mais abençoado, porque você crescerá, independente da ajuda que você recebe da sua igreja, dos seus irmãos. Mas a responsabilidade da tua vida é tua. Então, maldito o homem que confia no homem e não põe a sua confiança primeira em Deus. Amém? Aleluias! Glória a Deus! Deus seja
louvado. Então ele explica, porque será como um arbusto solitário? Aleluias. Então, porque será como um arbusto solitário no deserto, que não verá quando vier o bem, antes morará em lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Amados irmãos, arbusto vivendo no deserto, numa terra árida, seca, que não tem produtividade. Amados, nós recebemos e Deus nos concedeu, a fé. A fé é firme, confiança naquilo que se espera sem se ver. E você tem que praticar a sua fé. A sua fé, quando ela é como uma semente de mostarda, ela remove montes. Essa questão é bastante interessante, porque, aleluias, quando Deus está falando dessa semente, não é que a fé propriamente, mas está falando da perseverança na fé, independente dela ser pequena, porque o grão de mostarda, ele é um arbusto natural lá em Israel, certo? E ele dá sementes e o vento sopra aquelas sementes para baixo de montes. Quando fala montes, não é montanha como conhecemos aqui, não é? Mas pequenos montes, feito de calcário, de terra vulcânica. E ali a semente de mostarda, ela diferente das outras, que sufocada embaixo daquelas pequenas rochas que se faz um monte, ela não desiste, ela vai procurando a luz, ela vai procurando Deus. E ali ela vai procurando a luz até que ela encontre, para que ela, recebendo a energia desta luz, os troncos vão fortalecendo, a raiz vai se aprofundando, e aquele monte, o qual ela foi jogada embaixo pelo vento, vai ceder, vai se mover, para que o caule se desponte e fique cada vez mais forte. Então, amados, persevere, persevere. Não seja aquele que espere por terceiro. Conte sim com os amigos, conte com os irmãos, conte com a sua igreja, mas que você seja uma bênção entre aqueles que ali estão e são bênção. Sabendo que nem todos que estão ali, refugiados de uma igreja, são bênção. Há muito joio misturado. Cuidado de você se confundir com aparências, não é? E vir realmente sofrer consequência de, no lugar de confiar em Deus, confiar no braço do homem, na carne perecível. Amém? Aleluias? Glória a Deus. Então, ele vem dizendo em contraposição ao versículo 5, que é maldito o homem que confia no homem. No versículo 7, ele vem dizendo assim: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Oh, glórias, o Deus que está firmado no Senhor, está firmado na palavra de Deus, nos princípios de Deus, nas ordenanças de Deus. Deus se manifesta nessa terra através do nome de Jesus, que é um nome sobre todos os nomes. Todos os joelhos se dobrarão perante o nome de Jesus. Abaixo da terra, os demônios, sobre a terra, os homens, no céu, os anjos. Todos os nomes se dobrarão. Mas a palavra de Deus é a própria palavra de Jesus, quando aqui esteve e deixou o seu evangelho. Bendito o homem que confia no Senhor, confia na sua palavra. A palavra é o verbo se fez carne e andou entre nós e deixou a palavra para você se direcionar. Muitas vezes você e eu também acontece, meu Deus, eu não sei como me posicionar nesta situação, como me manter nessa situação. E você recorrendo à palavra, ao verbo, você encontra as respostas, amém? Então, bendito será você que confia no Senhor. Aleluias, aleluias, cuja esperança é o Senhor. Porque você, porque aquele
que confia no Senhor será como árvore plantada junto às águas. Quando se fala de águas, também está se falando do Espírito Santo, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto do Espírito. Amados, ter rios de águas vivas correndo dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, uma vez que nós nos voltamos para Jesus Cristo como único e verdadeiro mediador entre nós e Deus, e o Espírito de Deus vem habitar em nós. Nós nos tornamos templos vivos do Espírito Santo. Por isso que é muito perigoso nós pecarmos com o nosso próprio corpo, porque o nosso corpo não é nosso, é templo de Deus, e não podemos corromper aonde Deus habita, não é mesmo? Então, quando se fala na sequidão, são os momentos de dificuldades da tua vida, desemprego, doença, desavença na família a ponto de uma separação, a ponto de um rompimento. E nesses dias de sequidão, se você está realmente firmado na palavra de Deus, no verbo, você permanece firme. Mas se você confia no homem, e confiar no homem muitas vezes é estar correndo atrás de profecia, porque o irmão fulano, a irmã fulana profetizou isso ou aquilo. Amados, a profecia é real. E a palavra de Deus diz que se não houver profecia, muitos se corrompem. Mas, amados, o tempo de Deus não é o nosso. Vocês têm que estar firmado na palavra, firmado nas águas, que é o Espírito Santo, as suas raízes serem profundas, não é? Para que os vendavais da tua vida não venham te fazer sucumbir, cair e tombar. Mas quando você é firmado nas águas do Espírito Santo, nos princípios da palavra, você fica firme. E a despeito das dificuldades, do desemprego, dos problemas familiares, dos problemas de saúde, você fica firme e diz: eu sei em quem confio, e Ele é poderoso para me livrar de mais uma dessas circunstâncias. Esses seria para nós o leão e o urso que Davi enfrentou e venceu, não é? Ele enfrentou o leão, ele enfrentou o urso. Então são vendavais da vida, não é? Ali representado nessas figuras, não é? Desses animais tão ferozes. Mas quando chegou o gigante, porque nas nossas vidas, além de leões, de urso, também chega gigantes de muitos metros de altura, vestido de couraças muito fortes, mas esse gigante também há uma pequena abertura, não é mesmo? Em que aquele confiado no Senhor vai derrubá-lo naquele pequeno ponto de fraqueza daquele gigante. Mas, para isso, vocês têm que ser muito confiantes. E você não será confiante se você ficar apenas esperando por terceiros. Fulano de tal, mulher de Deus, fulano de tal tem dons, fulano de tal tem revelação. Sim, tem, mas foi pago um preço para isso. E para que você também venha a ter, você tem que pagar este preço. Não se acostumar, irmãos, a ficar, ore por mim, intercede por mim. Sim, sempre terá uma boa alma para fazer isso por você. Mas quando você também vai se levantar, como essa pessoa maravilhosa que Deus fez, salvou, libertou, transformou, e interceder por terceiros, interceder por você, pela sua família, pelos seus amigos, ser mais um na frente da batalha. Não um que está atrás dos guerreiros só para receber a proteção. Os guerreiros são atingidos de forma muito terrível, com setas,
com flechas e projéteis. Porque quando compramos a briga de alguém, Satanás não fica feliz. Mas, para isso, vocês têm que estar revestido da armadura de Deus, não é? Então, quando você se reveste desta armadura, se cumpre o que está aqui. Porque você, aleluia, como uma árvore plantada junto às águas, o Espírito Santo, estende as suas raízes para o ribeiro e suas folhas, mesmo quando vem o calor, né? A sua folhagem fica verde. E no ano da sequidão, no ano da dificuldade, no ano da provação, no ano em que você vai mudar de patamar, porque a provação, amados, não é só Satanás, viu? Entenda isso. Provação, porque Satanás está me atentando, não. Deus está querendo te mudar de patamar. Anos que você vem orando por uma causa e Deus vai mudar o seu patamar. Vai te conceder a bênção, mas nisso vem uma prova. Aí você não resiste. Aí você não está suficientemente fortificado, com as suas raízes aprofundadas nas águas do Espírito, nos princípios da palavra, e aquela provação te reprova. Aí você tem que iniciar novamente, porque Deus é longânimo. Se arrepender profundamente, não se justificar, ser repreendido, receber a repreensão e realmente acordar e ver quais são verdadeiramente o que você tem no seu coração, porque o coração é corrupto. O nosso coração é corrupto. Por isso é dito, guardai o seu coração. Porque se você for agir pelo seu coração, você entrará em situações muito difíceis. Então, amados, nem toda aprovação é de Satanás. Há provações que chegam na tua vida pelo tempo que você busca uma bênção, para te provar, né, se você realmente está em condições de subir o patamar a qual você almeja, não é? Então, quando você consegue passar pela prova, breve, as coisas vão ser resolvidas. Se caso não conseguir, revela o que tem no seu coração, a despeito da tua boca falar que você está nos princípios de Deus, que você está seguindo a vontade de Deus, mas o seu coração está te enganando. E quando chega a prova, que nem sempre é Satanás que coloca, não é? Você sucumbe. Então, nós vemos aqui no versículo 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O coração é enganoso, o seu coração é enganoso, o meu coração é enganoso. A palavra nos adverte sobre isso. Por isso nós temos que guardar e vigiar o nosso coração. Por isso que nós não devemos viver de emoções, mas devemos viver dos princípios da palavra. Feliz daquele que já tem a palavra, que já tem o sagrado livro na tua mão, que tem as orientações de Deus, não é? Para que o seu enganoso coração, quando fica sentindo, né? Você diz, não, mas isso não condiz com o que diz a palavra. Isso não condiz com as minhas orações e petições a respeito de uma causa que tenho posto na presença do Senhor. Eu digo não a esse prato de lentilha. Não vou perder a minha condição de primogênita, de primogênito, por um prato de lentilha. E o prato feito de Satanás, ele não é fedido, feio. Não, ele é colorido. Ele vai nas profundezas, não é? Procurar aquilo que você mais, né, ficaria encantada para trazer para você. Mas a palavra de Deus, não é? Ela está te orientando como seguir. E devido o coração ser
profundamente corrupto e até mesmo proprietário desse coração não conhecer o que tem nele, até que venha lume, até que venha luz. Aí o Senhor diz o seguinte, no versículo 10, pararemos aqui. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo o pensamento. E isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amado, Deus conhece o nosso coração. Coração é uma terra que ninguém pisa, a não ser o Espírito Santo ou quem é dono dele próprio, não é mesmo? O próprio Espírito. Mas você não conhece o coração de ninguém. Há muitas vezes que você não conhece nem mesmo o teu coração. E por isso que circunstâncias acontecem na tua vida para trazer a lume o que realmente está no teu coração. Quais são os seus verdadeiros desejos, a despeito de você os colorir. Dizendo, não, esse desejo é para salvação, esse desejo é para isso ou para aquilo. Mas na verdade não. O que está no teu coração, a circunstância, traz a lume e você, no dia do juízo de Deus, se não se arrepender, não poderá chegar perante o Senhor e dizer, por que, Senhor, o Senhor está dizendo a mim que vivi a minha vida dentro de uma congregação, carreguei a Bíblia embaixo do meu braço, disse glória e aleluia, e agora o Senhor diz, apartai-vos de mim que eu não vos conheço? Por que, Senhor? Porque o Senhor não só conhece o seu coração, como circunstâncias vêm em sua vida para trazer as circunstâncias do seu coração para fora, para a luz, para que você também tome conhecimento e se arrependa, e se conscientize e volte ao primeiro amor. Aleluia, glória a Deus, bendito é o Senhor que nos ama e que nos dirige. Aleluias. Então veja, aleluias, somente Deus conhece o coração. Por isso Deus permite que certas coisas aconteçam para vir à luz o que está na realidade no coração de cada um. Muitas vezes o próprio homem não se deu conta dos seus verdadeiros desejos, pensamentos e ações. Essa exposição do homem, esse desejo do homem que vem a lume, né, traz as consequências do seu desejo oculto. Essa exposição não é provocada por Deus, de maneira alguma, mas é provocada pelo próprio homem, ser humano, homem, mulher, ser humano, provocado pelo próprio homem. Aleluia! Ah, Deus de bondade e graça, pelos próprios homens que, ao agir, ao pensar e desejar, traz isso à luz e passa a conhecer a si mesmo. Glória a Deus. Por isso é dito que o juízo do homem é segundo os seus caminhos. Versículo 10. Eu darei a cada um segundo os seus caminhos. O juízo de Deus é segundo os seus caminhos e as suas obras. Amém? Por isso, no dia do juízo do Senhor, você ficará sem reação e resposta, para que, quando você não ouvir do Senhor, né, o que você pensa que vai ouvir, seja bem-vindo, meu servo e minha serva, não é? E você não tenha por que questionar. Mas, enquanto a vida, a esperança, nós vemos em Gênesis, aleluia, capítulo 4, versículo 6 e 7, Deus fala para Caim, né? Todos sabem da história de Caim, de Abel. Caim matou Abel por inveja, porque o que vinha dentro do seu coração, não é? Veio à luz através de um assassinato. E nós matamos pessoas não só com um tiro, com a faca, com a pedrada. Nós matamos pessoas com as nossas atitudes, não é? Então, Deus adverte Caim, né? Ele diz assim para Caim, aleluia, glória a Deus. Se procederes bem,
não é certo que serás aceito? Muitas pessoas dizem, eu não sou aceito, eu sou rejeitado. Será que você não é aceito e não é rejeitado porque há algo escondido no seu coração que você ainda não sabe, ou mesmo sabendo não admite, não abandona? Então o Senhor diz a Caim, o advertindo, não é? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia, procederes mal, eis que o pecado está à porta. O pecado está à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A ti cumpre dominá-lo. Se Deus diz que a mim, a você, cumpre dominá-lo, é que nós temos a possibilidade da opção. Fazer ou não fazer, refletir. Nós somos seres humanos, tudo tem vida, tudo pulsa, as flores têm vida, os animais têm vida, né? Tudo pulsa, tudo tem energia, não é? Mas ao homem foi dada a consciência, foi dado o poder do discernimento, foi dado o poder do livre-arbítrio. Porque botou esse prato no meu caminho, né? Porque se esse prato não passasse pelo teu caminho, não é? Você viveria enganado, numa terra deserta, árida, na qual não dá fruto. E aí você ia pensar que era injustiça de Deus. Não, Deus dá a cada um segundo as suas obras. E você tem que esquadrinhar o teu coração e vigiar, porque ele é corrupto. Aleluias. Deus nos adverte que as tentações são reais, persistentes e poderosas. No entanto, ele nos lembra que temos a capacidade de dominar nossos desejos e escolher viver nos princípios da palavra de Deus. Amém? Então, amados, Deus adverte que nós temos escolha. E quando nós estamos com os nossos raízes, não é? Aprofundada nas águas do Espírito, na palavra de Deus, não é? No tempo da sequidão, nós não ficamos desesperados, mesmo naquele tempo de dificuldade, nós teremos as folhas verdes e daremos os frutos. E quais são esses frutos? Os frutos do Espírito, a saber que são 9. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Né? Então, amados, tem que se exercer a palavra de Deus. Crer simplesmente sem exercer a palavra, você realmente não irá longe. Esperar no braço de carne e não confiar profundamente no Senhor, você não irá longe. Eis que o pecado está à porta, mas cumpre a você, né, resisti-lo. E aí você será aceito. E aquelas petições que você faz há anos, aleluias, você vai subir um degrau e vai contemplar esse portal por onde você vai passar e receber a sua bênção. Espero que tenham gostado da reflexão de Jeremias, capítulo 17, versículo de 5 a 10. Que Deus te abençoe profundamente, que Deus faça você refletir, sabendo que a vida sua é responsabilidade sua, que a tentação vem, ela é forte, ela é perigosa, mas cabe a você resistir. E se você não resistiu, não está findado. Você tem que reconhecer o que realmente tem no seu coração. Se arrepender profundamente, começar de novo. E Deus vai te alcançar. Amém?
Bigabaste qui drebiando le fatre mahali bicundurgo. Bigabaste de gandarvice si de le fatre maha. Bigabaste qui drebiando le. Deus de poder e glória. Os homens, o ser humano, nós, as pessoas, muitas vezes confiados em uma fé sem estrutura, sem raízes aprofundadas na tua palavra, sem raízes aprofundadas nas águas do Espírito Santo, achamos que o Senhor fará o desejo do nosso coração sem pensar que o Senhor é justiça, juízo. E que é necessário para que nós possamos receber as respostas das nossas perguntas e indagações, vivermos de acordo com os seus princípios, os quais foi deixado pelo teu Filho. Abra nossas mentes, Senhor. Faz-nos crescer. Faz-nos deixar as coisas que para trás ficaram e seguir à frente ao rumo que é Jesus Cristo. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Deus não tem prazer em que o homem perca a sua salvação e nem as suas bênçãos. Ele espera de braços abertos para todos aqueles que, reconhecendo o que é realmente o seu coração e o que nele está, se arrependendo e vigiando, o Senhor conduzirá através da sua palavra para a vitória. Deus é longânimo. Deus está pronto a receber o seu arrependimento, o seu novo posicionamento para te conduzir a gloriosos caminhos, as quais você almeja, mas nem sequer chegou na tua mente, porque aquilo que nós ainda não vimos, ouvimos, pensamos, e o que ainda penetrou no nosso coração, é o que Deus tem reservado para cada um de nós, que buscamos o Senhor, que realmente nos inclinamos a Deus e dizemos: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, ensina-me, eu quero crescer. Abençoa, Deus, cada um que nos ouve. Que não haja pesar ou tristeza ao ouvir esta palavra, mas alegria de saber que o Senhor está sempre pronto para aqueles que retomam o verdadeiro caminho. E o Senhor está sempre disposto a usar aqueles que, vivendo no caminho de conformidade à sua palavra, exerce com excelência a condição de ser um cristão salvo e liberto para a glória da própria alma daquele que assim vive como dos que estão em sua volta. Abençoa todos eles, os que precisam de portas abertas que o Senhor possa abrir, os que precisam, Senhor, de realmente conhecer a si mesmo, que a circunstância não os desanime, mas mostre os seus corações e que eles retome o primeiro amor. E talvez não vai precisar fazer um caminho tão longo. Quando nós acertamos o caminho, ele fica mais curto. Que Deus os abençoe profundamente. Vamos receber a bênção? A bênção está em Números, capítulo 6, versículo de 24 a 26, bênção sacerdotal, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. E todos que me ouvem, diga amém. Que Deus os abençoe profundamente nessa semana. Que você vigie o seu coração. Que você confie no Senhor. E Ele vai te conduzir a ribeiros de águas frescas e tranquilas. Amém? Deus te abençoe profundamente. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus seja